Fala galera, vocês acham que a cannabis ajuda ou atrapalha na prática de esportes? Vamos saber detalhes depois da vinheta, fica aí. Fala galera, aproveitando o embalo das Olimpíadas, vamos falar sobre cannabis e esportes no episódio de hoje. Tem crescido o número de atletas que se declaram usuários de cannabis, seja recreativo ou medicinal, inclusive atletas de alto rendimento. Com a legalização da cannabis em países como Estados Unidos, Canadá, Europa e a liberação do uso medicinal, a cannabis passou a mostrar sua presença e os benefícios para os atletas, seja de baixo ou de altíssimo rendimento. O CBD, por exemplo, que é um fitocannabinoide que a gente já falou e fala com frequência aqui no nosso canal, é uma das substâncias extraídas da cannabis, né, da maconha, e tem se mostrado um eficiente analgésico no tratamento de contusões de atletas de esporte de alto impacto, além de um substituto saudável para os medicamentos opioides para tratar esse tipo de coisa, né? Tratar dores crônicas, contusões, fraturas. Por exemplo, um grande astro do skate, conhecido aqui no Brasil, Bob Burnquist, que é investidor no mundo da cannabis, que uma pena que não é no nosso canal, né? Mas é no mundo mesmo da cannabis, já afirmou que utilizou muito a cannabis durante a sua vida inteira, né, no decorrer da sua vida, tem mais de 44 ossos quebrados, continua andando de skate e sente dores todos os dias, mas que controla essas dores com o uso do CBD, né, da cannabis medicinal, que não é só o CBD, a gente sabe disso, né. Mike Tyson, por exemplo, faz uso da cannabis, o Frank Shamrock, que é um atleta, né, conhecido, e o Klay Thompson, que é um dos principais nomes do Golden State Warriors da NBA, né, um tricampeão, também investe na medicinal, lançou a Just Live, que é uma marca focada como uma alternativa natural para o tratamento, né, analgésico, né, recuperação de lesões, né, com a cannabis, com medicamentos à base de cannabis. O nome da empresa dele é Just Live. A gente vai deixar lá as inscrições, lá os endereços, lá o negocinho para vocês conhecer. E o mesmo, né, esses investimentos, essas pesquisas fizeram Goetz e Schürrle, que são jogadores da seleção da Alemanha. Nem sei se eu falei certo o nome desses caras aí maluco, né? O CBD, em 2018, ele foi excluído da lista de substâncias proibidas pela WADA, né, que é a Agência Internacional Antidoping, a Agência Mundial Antidoping. Mas o THC continua sendo vetado. Teve uma alteração na tolerância, né? Ele passou a ser mais tolerante, os índices de tolerância do THC para esses atletas foi aumentado em mais de 10 vezes, né? E a partir de janeiro desse ano de 2021, o uso da cannabis fora do período de competição, né? O uso social da cannabis não é mais punido pela agência. É uma política até que eles estavam investindo, né? A gente vai até falar aqui o lema deles em breve, mas lá nos Estados Unidos várias ligas esportivas já estão liberando a planta, né, fazendo as pazes. E em fevereiro de 2020, por exemplo, o UFC, que é de porrada, né, de luta, anunciou uma parceria global com uma gigante canadense de cannabis para desenvolver um estudo que mostra o uso, né, desse medicamento, da planta, na recuperação dos atletas do UFC. Inclusive a Liz Carmouche, ela já declarou que usa para se recuperar mais rápido e para treinar mais, né, o CBD. E outros lutadores como Nick Diaz, né, na verdade os irmãos Diaz, né, também são adeptos ao uso da cannabis para recuperação, para melhora no treino e tal. A Liga de Futebol Americano também decidiu investir em pesquisas com o canabidiol depois de ver muitos dos seus atletas se aposentarem com menos de 30 anos depois de grandes contusões, né? Você imagina, o futebol americano, os caras ficam lá se porrando, dando porrada, e uma hora o corpo não aguenta, cara. Mesmo com aquele tanto de proteção lá, é difícil ficar batendo cabeça, né? E alguns jogadores já estão investindo, alguns já aposentados, outros não, como Eugene Moore, que já falou que tá investindo e tal, e é um adepto também de muitos anos, que usou a vida inteira. Enquanto isso, no Brasil, atletas que querem aproveitar os benefícios da cannabis ainda passam por uns grandes problemas, né? Falta de informação, problemas com a imagem, né?
a autoridade brasileira, que é a ABCD, né, a Agência de Controle Brasileira de Controle de Dopagem, ela segue a lista da Agência Mundial, né, da WADA, mas o CBD é permitido para fins medicinais e o THC só para quem tá lá com acabou as tentativas de tratamento, tá com todas as receitas em dia, né? Os atletas que são flagrados em doping aqui no Brasil, por exemplo, eles são muito prejudicados, têm a imagem prejudicada, né? O jogador Giba, uma vez foi flagrado no doping, apareceu lá Giba, é maconheiro e tal. O skatista olímpico Pedro Barros também a mesma coisa. E alguns deles têm até problema com a polícia, né? O lutador de jiu-jitsu Helson Gracie foi flagrado numa rodovia do Rio de Janeiro e foi preso porque ele estava portando lá tinturas, né, óleos e pomadas de CBD, e foi inclusive enquadrado como traficante, para vocês terem uma ideia. Então, aqui no Brasil a vida dos atletas não é a mesma, não tem essa mesma conivência com o uso da cannabis como temos nos outros países, né? Mas o que já sabemos, o que a gente já comentou aqui em vários episódios, é que o CBD ajuda na recuperação muscular e, né, em tese não aumenta o desempenho nem a força, né, como uma espécie de esteroide, né? Tem uma posição de um médico que a gente pegou numa das descrições, Dr. Reno Rotella Júnior, que é psiquiatra esportista e especialista em dor. Ele destaca que o canabidiol possui um elemento importantíssimo, que é a propriedade cicatrizante, mas que na verdade a atuação de todos os canabinoides conjunta que garante um efeito mais amplo no combate das dores musculares. E aí tem um trecho aqui do que ele falou, ele disse assim, ó: juntos, eles têm uma excelente função anti-inflamatória. Um cérebro inflamado, quando você dá essas gotinhas, ele vai se desinflamando e a pessoa volta a ter as suas funções cognitivas. E quando a gente vai para o tecido muscular, depende de cada exercício, sempre tem uma ruptura de fibras, né? Ele diz que quando tem exercício tem sempre uma rupturazinha pequena de fibra. E essa ruptura que causa a inflamação e acaba gerando uma dor. O extrato de cannabis desinflama esse local, favorecendo a desinflamação. Isso faz com que você tenha uma analgesia e uma recuperação tecidual mais rápida, né? Disse aqui o especialista. E isso a ciência também explica. A gente já viu aqui em outros episódios, e a gente já tratou disso, que várias são as pesquisas que tratam a cannabis e a dor, né? Como no nosso episódio aqui, que vocês podem ver aqui no índicezinho aqui, de dor neuropática, a gente já tratou de cannabis e dor. Então tem uma conexão e a ciência explica, né? No site da revista norte-americana The Journal Clinical Pharmacology, que é uma referência mundial em pesquisas com atletas e pesquisas e resenhas clínicas em geral, tem mais de 900 estudos que tratam da maconha e dor, e tem um consenso entre eles que é o efeito anti-inflamatório do THC. O problema é que, né, diz um dos estudiosos aqui, é que o problema é que você começa a se achar invencível e, consequentemente, se coloca em situações perigosas quando você exagera ou não sabe dosar a quantidade que você faz da cannabis medicinal no esporte, né, nos atletas. Como relatou, por exemplo, o Bob Burnquist lá no começo, que diz que mesmo assim anda de skate, sente dores e continua andando, ou seja, o cara continua usando o medicamento, sabe que tem a dor, mas o medicamento alivia a dor e ele continua, né? O problema é você se lesionar de uma forma mais grave quando você não tem o controle desse tipo de uso. Apesar de proibido pela Agência Mundial, né, o THC, existe uma prerrogativa deles poderem liberar o uso do THC para alguns atletas, inclusive os brasileiros, sem o risco deles sofrerem punições mais severas. Aqui no caso dos brasileiros, ele precisa ter uma autorização de uso terapêutico, igual tem qualquer paciente de cannabis, né? Explicando por quê. Mas para o atleta, como ele é um atleta de alto desempenho, no caso de atleta olímpico, por exemplo, vai passar por uma avaliação de um comitê, e o comitê vai dizer se isso se o fato, o que ele tem, a doença que ele tem, a patologia que ele tem, é suficiente ou não para poder continuar ali com o tratamento, né, durante os esportes, durante a prática de esportes, sem ter esse tipo de apontamento de doping, né? Obviamente, se ele não tiver esse documento, o atleta que faz uso e não tem esse documento, ele também tem outras possibilidades, né? Uma delas, o secretário nacional de esporte, que foi entrevistado numa dos nossos artigos aqui, explica que o atleta, se ele conseguir comprovar que o consumo de THC, né, da quantidade THC que ele usou,
foi 24 horas antes de qualquer tipo de competição, ele pode ter uma redução de pena, né? Ou seja, o consumo que não é relacionado à melhora de desempenho, ele não é um consumo punível. O consumo de THC, então, para esses atletas de rendimento, né, de alto rendimento no Brasil, a partir desse momento, quando eles têm autorização, passa a não ser punível, né, altamente punível, como era antigamente, né? O cara pegava 4 anos de suspensão e com esse tipo de adesão aqui a normas internacionais, ele pode pegar até 1 mês. Os estudos, então, mostram que o impacto dos canabinoides na recuperação dos treinos humanos, porém nem todos eles são bem conclusivos. Tem aqueles que acham que influencia no desempenho, tem os que acham que não influenciam no desempenho, e tem ainda alguns estudos, como o que foi publicado no Clinical Journal of Sport Medicine em 2018. Ele examinou vários atletas de 18 entre 65 anos, com medição de frequência cardíaca, pressão arterial, durante o exercício, pós-exercício, e a conclusão que eles tiveram foi incerta, ou seja, tem estudo que conclui que sim, tem estudo que conclui que não, e tem estudo que conclui que é incerto. De novo, a gente cai naquela questão da permissão de novos estudos. Como vários países foram legalizados e agora permitem estudos dessa natureza, pode ser que a gente tenha muito mais estudos ainda que digam que sim ou que não, e que conforme vai saindo a gente vai mostrando para vocês. A Agência Mundial Antidoping, ela então passou a prever nesse novo regulamento, a partir desse ano, que quem comprovar ter consumido erva, né, tem outras drogas também, mas principalmente a cannabis, erva, 24 horas antes de qualquer tipo de prática de prova, eles terão uma punição leve de 3 meses de suspensão. Tanto a agência quanto as outras instituições esportivas mundo afora ainda mantêm uma certa um ar conservador ainda com relação à liberação da planta, apesar de terem colocado em prática em alguns países essa liberação, né, como nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai e Portugal, por exemplo. Essa é uma discussão que ainda vai render muito, porque a agência ainda acredita que se houver qualquer tipo, né, a comprovação de que a cannabis, que a maconha, ajuda de forma significativa, colabora de forma significativa para uma melhora potencial do atleta, né, durante a prática esportiva, provavelmente essa ainda vai continuar sendo a justificativa utilizada pela agência para afastar ela dos esportes. Mas os médicos que defendem, vários profissionais e atletas que defendem o uso da cannabis no esporte, eles dizem que o ideal é você ter ela como uma primeira opção com relação aos derivados de ópio, por exemplo, porque os derivados de ópio são muito ruins e eles deixam você com um efeito maluco. Obviamente, a dopagem do ópio é muito pior do que qualquer efeito colateral trazido pela cannabis. Os opioides, tem um relato de um médico, né, um desses estudos aí a gente vai catando os relatos dos médicos. Um dos médicos, que é o Reno Rotella, ele diz o seguinte, que os opioides têm efeitos colaterais terríveis, você fica mole, com a visão dupla, prisão de ventre e enjoo. Já o CBD não dá nada disso. Se ele der efeito colateral, é sonolência. Eu digo isso por mim, eu fiz uma cirurgia no ombro e tomei um opioide pesado chamado Oxycontin. Você fica doidão. E eu queria trabalhar e não conseguia. Então eu tomei o CBD e foi de boa. Isso aqui é tudo entre aspas, tá? Com muito pouca dor. Quer dizer, vale a pena. A verdade é que o opioide dá muito mais barato do que a cannabis. Você perde o filtro. Ou seja, o médico passou por um período de lesão, obviamente operou o ombro e por uma experiência própria mostrou ali, ele mesmo fazendo uso de opioides ficava completamente grogue e fazendo uso de CBD foi tranquilo e ele conseguiu extinguir a dor. Ou seja, pode ser de fato um aliado bom para a dor, como a gente já mostrou em outros episódios. Um estudo de 1978, ou seja, já bem antigo, né, do British Journal of Clinical Pharmacology, sobre efeitos, né, do uso da cannabis, comprovou que o THC, por exemplo, ele é um broncodilatador. Isso facilita, obviamente, a respiração durante treinos e jogos. Então, essa pesquisa de 1978, ela é utilizada pela Agência Mundial de Doping, né, pela WADA, como uma das referências para até hoje continuar, né, resistindo ao uso do THC, a liberação do THC para efeito de antidoping. O problema é que essa pesquisa ela foi realizada em pacientes asmáticos e não em atletas.
Então, hoje a gente já tem condição de fazer uma reanálise, uma reavaliação sobre esses efeitos nos atletas, principalmente atletas de grande desempenho, né? Mas essa relação de atrito, obviamente, entre a cannabis e a agência antidoping, ela começou depois que um canadense ganhou as Olimpíadas de Inverno em 1978, lá o snowboard, né? Ross Rebenglatt, nem sei falar o nome desse maluco aqui, mas ele ganhou a medalha de ouro e depois teve a medalha caçada e comprovou que ele fazia um uso social da cannabis e não um uso para aumentar o desempenho, e acabou recuperando lá na Corte Internacional de Esporte lá a sua medalha. Mas por conta dessas brigas aí é que a agência acabou dando uma aliviada, e agora a gente está chegando em período de Olimpíadas, vocês vão ver como é que ficaram. No ano seguinte, ela acabou entrando, desse episódio, em 1998, entrou para a lista de proibidos, e só 4 anos depois é que começou a rever essa lista, e inclusive aumentaram lá o índice de THC de 15 nanogramas para 150 nanogramas, que foi a maior tolerância para que os atletas fossem considerados, né, de uso social e não de uso para os treinos, né, para período de competições. Ou seja, com essa prática, com essa política, a agência passou a mostrar que o que o atleta faz fora das competições não compete a ela e não compete a ninguém, nem a mim, nem a você. Então o que ele faz não importa. Outros atletas tiveram problemas desse tipo, né? Michael Phelps, tal, mas seguindo nessa linha, nesse ano de 2020, os atletas que são pegos no antidoping e que comprovam que, né, de acordo com o novo Código Mundial, que comprovam que não fizeram uso da cannabis durante as competições e que, se fizeram, foi 24 horas antes de qualquer tipo de competição, eles têm uma pena mais branda. Antes, eles poderiam ser punidos com 4 anos de suspensão do esporte. E agora, com a alteração, as suspensões podem ser reduzidas para menos de 1 mês e suspensão de competições apenas, né? Você não fica suspenso de tudo e tal, só para competição. A verdade é que a gente torce para que as autoridades brasileiras, né, esportivas no Brasil, sigam as regras internacionais, sigam esse padrão internacional, pois é grande a quantidade de atletas brasileiros e de equipes que passaram a ver a cannabis como uma alternativa, e inclusive alguns deles atletas olímpicos que já estão apresentando bons resultados. E é importante a gente ter em mente que a mente aberta para esses tratamentos e ver que talvez não possa ser demonizada toda essa erva, principalmente para esses efeitos, esses benefícios, né, esses efeitos favoráveis que eles estão sendo apresentados. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Não deixem de deixar aqui embaixo seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o nosso conteúdo, comentem lá embaixo, né? E lembrando que a gente sempre deixa para vocês lá embaixo os comentários, né? A lista de descrição dos estudos que a gente olhou, né? Com as matérias interessantes que vocês também podem estudar, ver lá os estudos, tal, e tirar suas próprias conclusões. Aí volta aqui, comenta, fala que a gente falou um monte de merda ou que a gente mandou bem. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!